Imagine por um instante um cofre enterrado no meio de um terreno rachado pelo sol. A terra está dura, seca, sem sinal de vida. Você olha em volta e pensa: aqui não nasce nada. E ainda assim, alguém se ajoelha, encosta a mão no chão e diz: a riqueza já está aqui. Parece absurdo, não parece? Porque o olho humano se acostumou a julgar a realidade pela superfície. Se a superfície está árida, você conclui que não há provisão. Se a conta vence amanhã, você conclui que não há saída. Se o cliente cancela, você conclui que o fluxo acabou. Se o carro quebra, você conclui que o mês virou um castigo. Mas e se eu te dissesse que no mundo invisível, no mundo onde Florence Scovel Shinn ensinou as leis espirituais com tanta clareza, a provisão nunca depende da superfície? E se a abundância financeira funcionasse mais como uma reserva subterrânea, silenciosa, escondida, do que como um sinal visível na sua conta hoje? Pensa nessa imagem, um deserto de verdade, daqueles que fazem a garganta secar só de olhar. E bem no meio, uma única árvore carregada, verde, viva, como se tivesse recebido uma ordem secreta para permanecer de pé. A pessoa comum passa e diz: isso é sorte. A mente cansada diz: isso é exceção. Mas quem entende as leis espirituais diz: existe uma fonte. E a fonte não está em cima. A fonte está embaixo. A fonte não grita. A fonte não precisa da aprovação do mundo. Ela só existe. Ela sustenta. Ela empurra a vida por dentro, enquanto por fora tudo parece desmoronar. A sua vida financeira funciona exatamente assim. Porque o que te assusta não é a falta, é a aparência da falta. É o barulho da superfície. É a sequência de sinais errados que tentam te convencer de que o bem foi embora. Sabe aquela semana em que parece que tudo combina para te humilhar? A fatura chega com um valor que você não esperava. O cliente some, o boleto aparece. Um parente pede ajuda. Um imprevisto acontece. O celular dá problema. E você sente uma coisa no peito, como se o universo estivesse apontando o dedo para você e dizendo: tá vendo? Não era para você prosperar. E é exatamente aí que as pessoas perdem o jogo. Não porque perderam dinheiro, mas porque perderam o comando. Porque a palavra delas muda, o olhar delas muda, o tom interno muda. E quando isso acontece, a fonte subterrânea fica bloqueada, não por falta de poder, mas por falta de alinhamento. Florence Scovel Shinn falava, repetia e demonstrava de um jeito quase impossível de esquecer. O mundo é moldado por decretos. A palavra não é só som, a palavra é direção. E o que parece dar errado na superfície pode ser o ajuste exato que o invisível está fazendo para te colocar no caminho do seu bem perfeito. É por isso que existe uma frase que, quando você entende, ela vira um chão firme embaixo dos seus pés, mesmo quando a vida inteira parece escorregar. Nada jamais dá errado. Eu sei como isso soa. Eu sei que uma parte de você quer levantar a sobrancelha agora e dizer: como assim nada dá errado? Você não viu meu extrato, você não viu minha situação, você não viu o que eu estou passando. Eu sei. Eu não estou negando a sua dor. Eu estou te mostrando a porta de saída. Porque essa frase não é um auto-engano para fazer você fingir que está tudo bem. Essa frase é uma lei espiritual, um reenquadramento profundo, uma ordem que você dá para o invisível reorganizar o visível. Quando você entende o que Florence queria dizer com isso, você para de interpretar cada contratempo como punição e começa a enxergar como preparação. Você para de chamar perda de fracasso e começa a perceber como redirecionamento. Você para de entrar em pânico e começa a entrar em comando. Provavelmente, você já viveu momentos em que parecia que Deus te deixou. Você já viveu dias em que o dinheiro parecia escapar por entre os dedos. Você já prometeu para você mesmo que nunca mais ia entrar naquela situação e de repente estava lá de novo. Você já fez conta no papel, já cortou, já economizou, já se esforçou, já deu o seu melhor e mesmo assim as coisas apertaram. E aí vem a pergunta que corrói por dentro: o que eu estou fazendo de errado? E você começa a procurar um culpado: o governo,
o chefe, o mercado, a família, o azar, a energia, o olho gordo. Só que Florence ensinava uma coisa desconfortável e libertadora ao mesmo tempo. Quando você muda a palavra, você muda a rota, porque a palavra é o volante do seu destino. Eu quero te pedir uma coisa agora. Não deixa a superfície te hipnotizar. Não deixa o noticiário do seu dia te convencer de que a história acabou. Porque o que você chama de tudo dando errado, muitas vezes é só o invisível, movendo peças que o seu olhar ainda não alcança. É como quando uma porta se fecha e você acha que foi rejeição, mas na verdade foi proteção. É como quando um caminho trava e você acha que foi castigo, mas na verdade foi direção. Só que a mente, quando está assustada, interpreta tudo como ameaça. E aí ela começa a falar frases perigosas. Não vai dar, não tem saída, eu nunca consigo, sempre falta, o dinheiro some, eu não tenho sorte. E essas frases repetidas viram decreto, viram trilho, viram caminho inevitável. Não porque o universo é cruel, mas porque o universo é obediente. Ele responde ao comando, ele responde à palavra. Agora, presta atenção nessa virada. Viver em abundância financeira, mesmo quando tudo parece dar errado, não é uma questão de pensar positivo por cima da dor. É uma questão de entender que existe uma fonte subterrânea e que existe um jeito exato de não bloquear essa fonte quando a superfície grita. É por isso que daqui a pouco eu vou te contar 5 histórias. 5 situações bem humanas, bem reais, que começam com perda e terminam com provisão. Demissão, negócio em crise, dinheiro preso, uma mãe sobrecarregada, uma família no limite. E não é para te entreter. É porque histórias são prova emocional. Quando você ouve alguém atravessando um quase colapso e chegando do outro lado, o seu corpo inteiro relaxa. E quando o corpo relaxa, a mente para de brigar com o invisível. E quando a mente para de brigar, a vida começa a responder. Depois dessas histórias, eu vou te entregar a técnica exata, passo a passo, em 7 movimentos. Um método simples, aplicável, quase como um manual de emergência espiritual para os dias em que tudo parece dar errado. Não para você fingir que está tudo bem, mas para você não perder o seu lugar de comando. Porque o problema não é a tempestade. O problema é você entregar o volante para a tempestade. E eu quero que você perceba uma coisa antes de avançar. A abundância financeira, no ensino de Florence Scovel Shinn, não é apenas ter dinheiro. É viver sob uma lei maior. É ter a certeza interna de que a provisão não te abandona. É andar com uma confiança que não depende da superfície. É olhar para o deserto e lembrar da fonte. É olhar para o boleto e lembrar do invisível. É olhar para o cancelamento e lembrar do redirecionamento. É olhar para o atraso e lembrar do ajuste. E, principalmente, é falar de um jeito diferente quando tudo tenta te arrancar essa certeza. Porque, se nada jamais dá errado, então aquilo que você chamou de errado pode estar sendo a correção. Aquilo que você chamou de perda pode estar sendo a troca. Aquilo que você chamou de fim pode estar sendo a entrada escondida para um começo maior. E eu sei que você quer um sinal. Eu sei que você quer uma resposta rápida. Eu sei que você quer uma garantia. Mas Florence ensinava que o sinal verdadeiro vem depois do decreto. Primeiro você fala. Primeiro você alinha, primeiro você escolhe a lei, e então o visível se curva. Então fica comigo agora, porque eu quero te levar para dentro dessas histórias e te mostrar, sem fantasia e sem exagero, como a vida começa a mudar exatamente no ponto em que parecia que não tinha mais como. E quando a sua mente tentar dizer, isso não é para mim, eu quero que você lembre da árvore no deserto. Ela não se sustenta por fora, ela se sustenta por dentro. E você também pode. Agora eu vou te levar pelas 5 histórias. E eu quero que você escute como quem está procurando a fonte subterrânea, não como quem está procurando um culpado. Porque em cada uma delas, a superfície grita, acabou, perdeu, falhou, agora não tem mais. Mas o invisível está trabalhando com precisão, como um artesão que sabe exatamente onde colocar a próxima peça. E é aqui que Florence Scovel Shinn
se torna mais do que um nome bonito. Ela vira uma lente. Ela te dá um jeito de enxergar. A primeira história é de um homem que tinha orgulho do próprio trabalho. Ele era bom no que fazia. Cumpria prazo, entregava resultado. Era aquele tipo de pessoa que, se alguém precisava de alguém confiável, chamava ele. Só que um dia, de um jeito frio, de um jeito que corta, ele foi demitido. Não houve drama. Não houve explicação longa. Apenas, estamos reduzindo. E aquele chão interno, que parecia sólido, abriu uma rachadura. Ele voltou para casa com o corpo pesado, e a mente começou a fazer o que a mente faz quando sente ameaça. Começou a narrar tragédias. E se eu não conseguir outro? E se eu perder o que construí? E se eu decepcionar minha família? E se eu estiver velho demais? E se eu não for mais necessário? E sem perceber, ele começou a decretar escassez. Ele começou a chamar o invisível de ausente. Só que naquela noite, sentado, ele lembrou de uma frase que tinha ouvido: nada jamais dá errado. E ele ficou com raiva dessa frase. Raiva. Porque parecia cruel, parecia espiritualidade de gente que nunca passou aperto. Mas mesmo com raiva, ele decidiu testar. Não porque estava calmo, mas porque estava sem saída. E ele fez uma coisa simples, trocou a narrativa. Cada vez que a mente dizia, acabou, ele respondia em voz baixa: o meu bem perfeito já está em movimento. Cada vez que o medo dizia falta, ele respondia: sou suprido por uma fonte invisível que não falha. E nos dias seguintes, ele fez o que Florence ensinava de um jeito muito prático. Ele parou de pedir esmola ao destino e começou a dar ordens ao próprio estado interno. Ele se vestiu como quem vai ser recebido. Ele escreveu como quem já foi chamado. Ele se apresentou como quem já tem lugar. E o mais importante, ele não implorou. Ele declarou. Em menos de 2 semanas, uma pessoa que ele não via há anos mandou uma mensagem dizendo que havia lembrado dele para um projeto, uma coisa que parecia por acaso, mas que era exatamente o tipo de trabalho em que ele seria mais valorizado, com um pagamento melhor do que o anterior. A demissão, que parecia desastre, era a retirada de um teto baixo. O invisível estava abrindo espaço. Só que, se ele tivesse amaldiçoado aquela porta fechada, teria fechado o coração para a porta que estava se abrindo. A segunda história é de uma mulher com um pequeno negócio, nada glamouroso. Um negócio que ela construiu com a vida real. Mão na massa, horário estendido, preocupação, tentativa e erro. E aí vieram as semanas ruins. Pouco movimento, vendas caindo, uma despesa extra, um fornecedor aumentando o preço. E ela começou a sentir vergonha. Vergonha é uma coisa perigosa para o dinheiro, porque vergonha faz você se esconder. E quando você se esconde, você não recebe. Ela começou a olhar para a loja como se fosse um peso, como se fosse prova de que ela estava falhando. E quando alguém perguntava, como estão as coisas? Ela respondia com aquela frase que parece inocente, mas é um veneno. Ah, tá difícil, tá parado, tá complicado. E cada vez que ela dizia isso, ela reforçava o deserto na superfície. Até que um dia, ela se lembrou de Florence, que insistia que as palavras criam caminhos. E ela fez um voto simples. Eu não vou mais narrar o caos, eu vou narrar a ordem. Então ela passou a dizer, meu negócio é guiado por inteligência divina. Eu sou conduzida ao cliente certo na hora certa. Nada jamais dá errado. Tudo está se rearranjando para o meu bem. Só que ela não ficou só na frase bonita. Ela mudou o gesto, mudou a energia com que abria a porta, mudou o jeito de arrumar a vitrine, mudou o jeito de tratar o espaço, como se estivesse preparando um lugar para receber. E aí aconteceu o que sempre acontece quando o invisível encontra um coração em comando. Apareceram pequenas coincidências. Uma cliente antiga voltou e trouxe 2 amigas. Uma pessoa fez uma compra maior do que o normal. Um post que ela tinha feito semanas antes começou a ser compartilhado. O fluxo voltou não como milagre de cinema, mas como o rio que reencontra o leito. E no fim daquele mês, que parecia perdido,
Ela pagou tudo e ainda sobrou. Não porque a superfície decidiu ser boa com ela, mas porque ela parou de alimentar o colapso com a língua. A terceira história é de alguém que investiu, arriscou, confiou em uma promessa e viu tudo dar errado. Dinheiro preso, perda, sensação de ter sido ingênuo, e isso é uma ferida profunda, porque quando você perde dinheiro desse jeito, você não sente só falta do dinheiro, você sente vergonha de si mesmo. Você pensa, como eu pude? E essa vergonha vira decreto. Eu não sou bom com dinheiro. Eu sempre faço escolhas ruins. Eu não posso confiar. E sem perceber, você cria um teto na sua própria cabeça. Essa pessoa passou semanas em raiva, e a raiva também bloqueia a fonte subterrânea, porque ela faz você ficar agarrado ao passado. Florence ensinava que o bem perfeito não fica preso num evento. Ele está em movimento. Então, quando essa pessoa finalmente decidiu aplicar a lei, ela fez algo que parece simples demais. Ela liberou a necessidade de provar que estava certa. Ela parou de pedir para o universo devolver do mesmo jeito. E ela começou a declarar: eu aceito minha provisão sob forma perfeita. Eu libero toda perda para a lei do retorno. O bem perfeito me alcança por caminhos inesperados. E aí, semanas depois, veio uma oportunidade que ela teria ignorado se ainda estivesse presa ao ressentimento. Um trabalho por indicação, um contrato, uma parceria. Não era a reparação emocional que a mente queria. Era a provisão real que a vida oferece quando você para de olhar para trás. E ali ela entendeu. O dinheiro que some pode ser apenas o dinheiro que abre espaço para outro dinheiro entrar de um modo mais limpo, mais estável, mais coerente com o seu bem perfeito. Nada jamais dá errado quando você não usa o errado como desculpa para se abandonar. A quarta história é de uma mãe, e eu quero que você preste atenção nessa, porque muita gente vive isso em silêncio. Ela não estava apenas com pouco dinheiro. Ela estava exausta. Ela estava carregando o mundo nas costas. E quando a pessoa está exausta, ela não tem energia nem para acreditar, porque acreditar parece trabalho. O que ela tinha era um medo constante, uma conta que vencia, um filho que precisava, uma casa que pedia e um coração que já estava no limite. E ela começou a repetir aquela frase que parece desabafo, mas se torna sentença. Eu não aguento mais. Eu tô sozinha. Eu faço tudo e ninguém me ajuda. E a vida, obediente, começou a parecer exatamente isso. Solidão, peso, falta. Até que uma noite, ela ouviu uma ideia que mudou o eixo. Você não sustenta sua vida pela força. Você sustenta pela lei. Florence dizia que, quando você entende a lei espiritual, você para de lutar no braço. Então, ela começou pequeno. Não foi uma virada perfeita, foi um recomeço humilde. Antes de dormir, ela dizia: sou suprida pelo invisível. Ao acordar, ela dizia: eu recebo ajuda perfeita. Quando o medo vinha, ela dizia: nada jamais dá errado. Tudo coopera para o meu bem. E aos poucos, as coisas começaram a se reorganizar. Uma pessoa ofereceu cuidar do filho por algumas horas, algo que ela jamais pediria por orgulho. Um trabalho extra apareceu, uma despesa foi adiada, um dinheiro que ela nem lembrava chegou. E o mais importante, ela voltou a sentir que não estava sozinha. Porque quando você se declara sozinho, o mundo te mostra solidão. Quando você se declara suprido, o mundo encontra uma forma de te suprir. A quinta história é de uma empresa familiar, daquelas que carregam décadas, memórias, peso de gerações. Quando as coisas começaram a apertar, a família começou a brigar. E briga é uma forma de escassez, porque ela quebra o fluxo. Um dizia, não dá. Outro dizia, vai quebrar. Outro dizia, a culpa é sua. E sem perceber, eles estavam decretando o fim todos os dias, com pequenas frases, pequenos comentários, pequenas ironias. Até que alguém ali decidiu ser a pessoa que muda a direção, não com grito, mas com lei. Essa pessoa começou a falar diferente, não negando o problema, mas afirmando a solução. Existe uma saída perfeita. A inteligência divina governa esta casa.
O bem perfeito se revela agora. E ela insistiu nisso com firmeza calma, sem entrar no teatro da desgraça. E aí, algo curioso aconteceu. A família começou a ter ideias. Um contato antigo apareceu. Uma renegociação foi aceita. Um cliente grande voltou. Eles não escaparam da realidade. Eles mudaram a realidade pelo alinhamento com uma lei maior. Percebe o padrão? O que parecia dar errado era sempre o palco da mesma escolha. Ou você reage pela superfície, ou você governa pelo invisível. E é aqui que eu vou te entregar o método numerado, porque histórias aquecem o coração, mas método dá chão para o corpo. Florence Scovel Shinn sempre foi prática. Ela te dá frase, te dá lei, te dá aplicação. Então guarda esses 7 movimentos, porque eles são como 7 passos para não bloquear a fonte subterrânea quando a superfície vira deserto. Primeiro, nomeie a aparência, mas não a coroe. Existe diferença entre reconhecer um problema e fazer dele um trono. Você pode dizer, há um desafio, mas não diga, está tudo perdido. Você pode dizer, isso apertou, mas não diga, isso me destruiu. A palavra que você escolhe é o lugar que você ocupa. Segundo, feche a boca para a tragédia repetida. A tragédia repetida parece desabafo, mas é decreto. Não é sobre calar sua dor, é sobre não usar sua dor como profecia. Terceiro, declare a tese antes do sinal. Nada jamais dá errado, tudo se rearranja para o meu bem perfeito. Diga isso quando ainda não houver prova, porque é assim que a prova nasce. Quarto, peça a provisão sob forma perfeita. Muita gente pede do jeito que quer e se frustra quando não vem. O invisível trabalha por caminhos inesperados. Eu aceito minha provisão sob forma perfeita, agora. Quinto, haja como quem foi atendido. Isso é poderoso. Vestir-se como quem vai receber, organizar-se como quem vai prosperar, preparar o espaço como quem vai ser suprido. A ação é a linguagem do corpo dizendo, eu acredito. Sexto, pratique o reenquadramento imediato. Toda vez que algo dá errado, você pergunta, como isso pode estar me redirecionando? Você não precisa saber a resposta, você só precisa se abrir para ela. Sétimo, cele com gratidão de comando. Não é gratidão de quem implora, é gratidão de quem reconhece a lei. Eu agradeço porque o bem perfeito já está em movimento. E agora, para aproximar isso da sua vida, eu quero te dar mini casos, porque é aqui que o cérebro para de dizer bonito e começa a dizer, eu consigo. Perdeu um cliente? Em vez de acabou, diga, o cliente perfeito me encontra, o fluxo certo me alcança. Deu errado um investimento? Em vez de eu sou burro, diga, eu libero essa experiência e recebo retorno por caminhos inesperados. O carro quebrou? Em vez de tudo contra mim, diga, nada jamais dá errado, até isso está me protegendo e me direcionando. A conta veio alta? Em vez de vou afundar, diga, eu sou suprido agora, a provisão vem na hora certa. E repete até a sua mente parar de discutir. Porque a mente discute no começo, mas obedece no fim. Ela é treinável. Ela segue o comando que você repete com convicção. E tem uma chave que eu preciso te mostrar, talvez a mais importante. O mundo vai testar se você acredita na lei. Ele vai te dar um pequeno sinal contrário depois que você começar a declarar. E esse é o ponto em que quase todo mundo desiste. A pessoa declara de manhã e à tarde acontece um imprevisto. E ela conclui, tá vendo? Não funciona. Mas o invisível muitas vezes faz limpeza antes de construir. Ele desloca, reorganiza, remove o que estava travando. Se você interpretar a limpeza como castigo, você para o processo no meio. Se você interpretar como preparação, você atravessa. Então, se hoje a sua vida financeira parece dar errado, eu quero que você segure essa imagem com força. A fonte subterrânea não muda porque a superfície grita. A fonte subterrânea não entra em pânico. A fonte subterrânea não precisa de aplauso. Ela só precisa de um canal desobstruído.
E o canal, na linguagem de Florence Scovel Shinn, começa na palavra, começa no decreto, começa na decisão interna de não coroar o caos. E antes de avançar, faz uma coisa simples comigo, só para selar esse comando no ar. Diz em voz baixa, mesmo que você não sinta, mesmo que a mente reclame, mesmo que pareça estranho, diz como quem planta uma semente no escuro. Nada jamais dá errado. O bem perfeito está em movimento. Eu recebo minha provisão sob forma perfeita. Ele percebe o que acontece no corpo. Talvez você não veja dinheiro aparecer na hora, mas você vai sentir algo abrindo por dentro. E quando abre por dentro, o mundo começa a responder por fora. Agora respira comigo por um instante e percebe que o que mais cansa não é a conta, não é o boleto, não é o imprevisto. É a sensação de estar à mercê. É a sensação de que a vida está dirigindo e você só está sentado no banco de trás, assistindo tudo acontecer. É por isso que Florence Scovel Shinn nunca entregou apenas frases bonitas. Ela entregou o governo interior. Porque quando você volta para o lugar de comando, algo muda imediatamente. Talvez a situação ainda esteja lá fora, talvez o calendário ainda esteja apertado, talvez o mundo ainda esteja barulhento, mas por dentro você já não está se curvando. E quando você não se curva por dentro, o mundo começa a se reorganizar por fora. Eu quero que você entenda a parte mais delicada e mais poderosa dessa lei. Nada jamais dá errado. Não significa que você não vai sentir. Não significa que você não vai chorar. Não significa que você não vai ter dias difíceis. Significa que você não vai permitir que o difícil se torne destino. Significa que você não vai transformar o contratempo em sentença, o atraso em identidade, o problema em profecia. Porque o que destrói a abundância financeira não é o evento, é a narrativa que você cria em cima do evento. É a repetição da narrativa. É a fidelidade a essa narrativa. E a maioria das pessoas é fiel ao pior cenário porque acha que isso é ser realista. Mas Florence te chamaria de volta para o realismo verdadeiro. A lei invisível é mais real do que a aparência visível. E aqui está o ponto em que você precisa escolher de um jeito muito honesto. Você vai continuar alimentando a superfície ou vai começar a alimentar a fonte? Porque alimentar a superfície é isso. Você acorda e já abre o extrato, já abre a ansiedade, já abre a lista do que falta, já abre o medo de não dar. Alimentar a fonte é diferente. Você acorda e abre primeiro a lei. Você abre primeiro o comando. Você abre primeiro a direção. E não porque você está negando o mundo, mas porque você está governando o mundo. Eu sei que você gostaria de uma prova definitiva, um sinal que chegasse antes de você precisar sustentar essa fé. Eu sei. Só que a ordem espiritual é outra. Primeiro vem o decreto, depois vem a evidência. Primeiro vem o alinhamento, depois vem o movimento. Primeiro vem a decisão interna, depois vem a resposta externa. E é exatamente por isso que tanta gente desiste no meio do caminho. A pessoa declara hoje e amanhã a superfície grita mais alto. E aí ela conclui que não funcionou. Mas muitas vezes o grito é apenas a última tentativa da velha narrativa de continuar viva. É como uma porta emperrada. Quando você puxa, ela resiste antes de abrir. O barulho não é derrota, é deslocamento. Então, se a sua vida financeira está no ponto em que tudo parece dar errado, eu quero te dar um consolo que não é fraco, é firme. Você não está atrasado. Você não está abandonado. Você não está marcado para perder. Você está sendo convidado a trocar de lei, a trocar de linguagem, a trocar de postura. Porque a abundância financeira não é um prêmio para quem nunca passa por crise. É um estado que se constrói justamente quando a crise tenta roubar a sua autoridade. E deixa eu te falar uma coisa que talvez você nunca tenha ouvido desse jeito. O dinheiro obedece ao seu conceito de vida. Se por dentro você acredita que sempre falta, ele vai se comportar como visitante que nunca fica. Se por dentro você acredita que você é sempre o que perde, ele vai confirmar essa identidade.
Mas se por dentro você começa a sustentar a ideia de provisão inevitável, de bem perfeito em movimento, de retorno em forma perfeita, o dinheiro começa a encontrar caminhos. Ele vem por portas que você não previu. Ele vem por soluções que você não imaginou. Ele vem por pessoas que você nem lembrava. Ele vem porque a fonte subterrânea sempre esteve ali. O que muda é o canal. E eu quero que você guarde uma imagem final, como se fosse um selo para a sua mente. Imagine um grande rio correndo por baixo da terra. Um rio real, um rio forte. E imagine que por cima existe uma cidade em seca, pessoas reclamando, discutindo, brigando por gotas. A maioria das pessoas vive assim, brigando por gotas. Mas você não foi chamado para brigar por gotas. Você foi chamado para abrir um poço. E o poço, na linguagem de Florence Scovel Shinn, é feito com palavras. O poço é feito com decretos. O poço é feito com certeza. Você cava no invisível com a fala. Você cava com a convicção. Você cava com a repetição consciente. E uma hora a água responde. Agora eu vou te conduzir para um decreto final, não como um ritual vazio, mas como uma ordem espiritual para reorganizar a sua realidade. E eu quero que você diga como quem está assinando um contrato com o invisível. Não é para dizer tímido, não é para dizer pedindo desculpas, é para dizer com firmeza mansa, com autoridade tranquila, com a certeza de quem decidiu que não vai mais ser refém da superfície. Então, se puder, coloca a mão no peito por um segundo, só para você sentir que você está aqui, que você está vivo, que você tem poder de direção. E repete comigo com calma, mas com convicção. Eu reconheço a aparência, mas eu não me curvo a ela. Nada jamais dá errado na minha vida. Tudo coopera para o meu bem perfeito. A inteligência divina dirige minhas finanças. A provisão invisível se manifesta em forma perfeita e no tempo perfeito. Eu libero toda perda, toda culpa, toda vergonha, toda ansiedade. Eu aceito o retorno, eu aceito a reposição, eu aceito o aumento por caminhos inesperados. Eu sou guiado, eu sou protegido, eu sou sustentado. Eu me recuso a decretar escassez com a minha boca. Eu escolho decretar ordem, eu escolho decretar abundância financeira. Eu escolho decretar paz. O dinheiro vem com honra. O dinheiro vem com propósito. O dinheiro vem como resposta do divino. E eu recebo, agora. E agora acrescenta uma frase que Florence amaria, porque ela é simples e absoluta, como uma chave que abre portas sem barulho. O meu bem perfeito já está em movimento. Repete de novo. O meu bem perfeito já está em movimento. E mais uma vez, o meu bem perfeito já está em movimento. Porque isso é você colocando o coração no lugar certo, não no pânico, mas na confiança. Não na reação, mas no comando. E quando a mente tentar voltar com a velha lista, mas e a conta, mas e o cliente, mas e o imprevisto, mas e o atraso? Você não briga com a mente, você apenas governa. Você responde, nada jamais dá errado. Você responde, a provisão vem. Você responde, eu aceito em forma perfeita. Você responde até isso virar o seu estado natural. Até isso virar seu chão. Até isso virar sua voz automática. Porque a sua vida obedece ao que você repete com fé. Agora, para selar de um jeito coletivo, eu quero te pedir algo simples, como um lacre espiritual. Escreve nos comentários a frase, o bem perfeito está em movimento. Não é para me agradar. É para você declarar em público para o seu próprio subconsciente que você escolheu uma nova lei. E se essa mensagem tocou você, deixa um amém, só para selar. Como quem diz, eu recebo, eu aceito, eu concordo. E guarda este vídeo como se fosse um remédio para os dias em que a superfície tentar te enganar de novo, porque ela vai tentar. Só que da próxima vez, você não vai cair na mesma hipnose. E quando você olhar para trás, em algum momento, talvez mais cedo do que você imagina, você vai perceber que aquilo que parecia dar errado era, na verdade, o invisível removendo um caminho estreito para te dar um caminho largo. Você vai perceber que a porta que fechou te protegeu, que a perda te redirecionou, que o atraso te preparou,
que o não te livrou e que a abundância financeira que você tanto buscava não chegou como um acidente. Ela chegou como uma resposta à sua mudança de lei. Porque existe sim um jardim no deserto, existe sim uma fonte subterrânea e existe sim uma provisão que não falha. E a partir de hoje você escolhe viver por ela.